Muito boa noite. Mais um número do programa Em Debate na sua companhia. Nós hoje vamos falar do professor no quadro do Dia do Professor, que foi no passado dia 23 de abril. Vamos hoje falar do papel do professor portanto, frente aos desafios da sociedade contemporânea. Uma profissão muito importante na vida de cada um de nós. Aproveito até aqui para saudar todos os professores com a sua trajetória de luta e de labuta, de força e de resiliência. E digo que o professor merece ser homenageado todos os dias. E diante das implicações, dos desafios e dos conflitos atuais que permeiam a função do professor e perante a complexidade também da educação no contexto da sociedade contemporânea e globalizada, vamos aqui falar do papel do professor frente aos desafios atuais. Perguntar que professor precisamos ou temos para os novos tempos. E são os meus convidados, a doutora, a irmã Francisca, muito boa noite, e é psicóloga e é professora na Escola do Amor de Deus. E tenho ao lado da irmã Francisca o doutor Daniel Medina, que é professor universitário. Boa noite e obrigada pela disponibilidade. E do meu lado direito está o Dr. Henrique Varela, que é também professor e coordenador da disciplina de Sociologia, não é, no Liceu Amílcar Cabral, em Assumada. Boa noite. Boa noite e obrigada. Também as minhas saudações pelo Dia do Professor. Eu começo com uma pergunta para todos. Ser professor sempre foi uma tarefa difícil e complexa, e exige sempre que o professor seja um modelo, né, de virtudes, capaz de mudar comportamentos e atitudes. Nós sabemos que nas últimas décadas aconteceram muitas transformações, não é? Transformações que ocorreram tanto no panorama da educação como também na profissão do professor. Hoje, em plena era digital, eu gostaria que falássemos um pouco do papel do professor. O que é ser professor hoje, Dr. Daniel? Boa noite a todos. Penso que ser professor é ser um malabarista no sentido positivo. Ele tem que fazer jogos de cintura permanentes, ele tem que fazer adaptabilidades da sua forma de ser e de estar perante o ensino, perante os outros, tendo a comunicabilidade, integralidade e muita criatividade juntos para que consiga exercer a sua profissão. Aquele que o conseguir fazer na sua plenitude, que o conseguir fazer com toda a leveza e com entrega total ao serviço do outro, com toda a ética que nós programamos no que concerne à educação, esse será um professor satisfeito, um ser humano completamente brilhante naquilo que ele foi e será sempre, porque ser professor é o sempre e para sempre. Quando ele não o consegue, pode naturalmente ficar azedo, e nós conhecemos muitos professores azedos, muitos professores tristes, muitos professores frustrados. Nós pensamos sempre que o professor, como disse logo no início, é uma referência, deve ser uma referência, deve ser um modelo, e deve ser um modelo dentro da escola e fora da escola. Tem que ser um modelo comunicativo e um modelo permanente de interação, mas utilizando sempre o paradigma. Estamos implicitamente no século XXI e temos que jogar com as ferramentas do século XXI. Eu sei que, portanto, acho que são professores aqui de níveis, experiências diferentes. O professor Daniel está no nível universitário. A irmã Francisca já tem uma mistura de básico e secundário. O doutor Henrique já mais no secundário. A irmã Francisca, o que é que nos poderá dizer o que é ser professor, tendo em conta a era digital? Mas antes disso eu gostaria de parabenizar a irmã Francisca pelos 159 anos da congregação, uma congregação também muito focada e que tem dado muito para o ensino e para a educação e formação integral dos nossos alunos. Hoje, nesta era em que nós estamos, o professor já não é o detentor do conhecimento. Diria que o professor é o curador de conteúdos. Isto é,
o professor ajudará os alunos a selecionar esses conteúdos, as informações que apresentas muitas informações, de modo que ele possa focar no essencial dos conteúdos, aquilo que vai ao encontro dos valores. Por exemplo, o bem, a verdade, a justiça, a paz. De modo que o professor está com o aluno e vai estando e vai fazendo esse, poderíamos dizer, esse papel que terá mesmo que fazer, curador de conteúdos. Falando concretamente da sua comunidade educativa, acha que os professores têm conseguido contornar estes desafios todos, estando consciente de que não é hoje o único detentor do saber e do conhecimento, para saber, portanto, fazer o aluno entender, fazer a triagem das informações? E o desafio é muito grande. O desafio é muito grande. Nós temos o nosso diretório educativo, temos o nosso fundador que sempre pautou por essa linha de valorizar o aluno, valorizar o professor, criar uma família educativa, e aí todos sabendo que têm que continuar a aprender com os seus alunos e conscientes de que não sabemos tudo, nem iremos saber tudo, mas trabalhar com, estar com e ao lado dos nossos alunos. Doutor Henrique, a irmã Francisca tocou aqui num ponto muito interessante, que é esse de valorizar o aluno. É quase que o professor também tem que ter essa empatia, não é? Esse lado humano, para além do lado académico, essa especificidade do lado humano. Acha que com tantas transformações, tantas mudanças, que também muitas vezes impactam o próprio emocional do professor, como é que o professor tem conseguido, por exemplo, a nível secundário, que os desafios ainda são maiores? Ora, são jovens e adolescentes, é lidar com jovens e adolescentes. O professor, para além de preparar o aluno academicamente, também deve contribuir para a formação do aluno enquanto indivíduo e enquanto membro de uma comunidade. Sendo membro de uma comunidade, o professor tem de lhe instruir o saber estar na comunidade, na sociedade. E ser professor, para já, não é uma profissão, é muito mais do que isso, é uma missão. E o ser humano tem 3 dimensões: uma vida, uma missão e uma lição, um legado a deixar. E o professor tem essa missão nobre, que é das missões mais nobres, que é de conduzir a inteligência dos jovens, dirigindo essa inteligência e preparar homens para o futuro. E a nobreza dessa profissão, podemos ver que por detrás de todas as profissões sempre esteve um professor. Quando nós chegamos, por exemplo, num hospital para uma consulta, por detrás do jaleco que o médico usa, esteve um professor a lhe ensinar medicina. Entrando no tribunal para um julgamento, por detrás da toga que o juiz usa, esteve um professor a lhe ensinar direito. Entrando numa igreja para uma cerimónia religiosa, por detrás da batina que o padre usa, esteve um professor a lhe ensinar teologia. E, à noite, assistindo ao telejornal e o programa Em Debate, concretamente como hoje aqui, por detrás do microfone que a jornalista usa para passar a notícia e conduzir essa entrevista, esteve um professor a ensinar jornalismo. Portanto, essa tarefa é uma tarefa muito nobre, que merece toda a valorização, todo o reconhecimento por parte da sociedade como um todo. E acha que isso tem acontecido? Esse reconhecimento do esse professor, reconhecimento, essa valorização esse reconhecimento justa? Não tem sido um reconhecimento tão justo, porque há muitas pendências que os professores sempre criticam. A questão de progressão, de promoção, de reclassificação, são questões que devem ser vistas com urgência. Reajustes salariais, cargas horárias. Acha que são questões que mexem com o emocional e com o desempenho do professor? Têm mexido? Mexem e muito, sobretudo, com o desempenho, com a autoestima do professor e com a sua própria motivação. Mas, com tudo isso,
ele poderá ver, o professor, que a sua motivação depende de alguns fatores, como, por exemplo, o amor à profissão, o reconhecimento social, a valorização financeira, que é um incentivo muito forte, muito grande, essa valorização financeira, a inovação tecnológica e também essa iniciativa de criar, uma iniciativa criativa que ele deve ter. E a sociedade só se transforma com o professor, a partir da sala de aula, porque um professor, um lápis e um aluno transformam uma sociedade, a educação. Por isso que esse professor merece, mais uma vez, maior reconhecimento, maior valorização. Daniel, que já bons anos a lecionar na universidade, não sei se tem experiência também em outros espaços, comunidades educativas, mas concordas com o Dr. Henrique quando coloca a tónica nessa valorização do professor e o seu impacto que isso poderá ter na vida profissional, no desempenho do professor? Naturalmente, eu subscrevo totalmente o que o professor Henrique diz, particularmente em determinados aspectos. Se nós analisarmos os visitantes, clientes dos psicólogos, nós encontramos um leque vastíssimo de professores. Os professores são pessoas permanentemente em risco emocional. Eles têm que ser amigo do aluno e, ao contrário, ele tem que ser o juiz do aluno. Ele tem que facilitar a aprendizagem do aluno e, ao mesmo tempo, selecionar depois os melhores. O professor vive sempre numa encruzilhada. E essa encruzilhada dá cabo do seu sistema emocional. Particularmente agora em que os pais resolveram delegar na escola a parte educativa. A parte educativa deve competir exclusivamente aos pais. Ou a escola deve instruir ou então complementar essa educação. E todos estes sistemas contraditórios em que nós nos encontramos no século XXI, de século XX para XXI, têm feito com que o professor deixasse de ser naturalmente valorizado e passasse a ter doenças gravíssimas como depressão, como problemas neurológicos e outros e vários que fazem com que a classe docente esteja em risco. Particularmente porque, estando o caso em risco, nós temos outros problemas até com os próprios alunos. Daniel, tu falaste aqui se percebi das famílias que têm delegado, portanto, algumas responsabilidades à escola. Tu estás mais no nível universitário, mas estas falhas têm desembocado no espaço universitário. O que é vivenciado no secundário e no básico vai desembocar no universitário? Sentem? Vai desembocar naturalmente na universidade. O que se aprende ou não se aprende no jardim, na escola básica ou na escola secundária vai naturalmente desembocar na universidade, mas não para por aí. Vai desembocar depois no mercado de trabalho, na vivência laboral e na sociedade e mesmo na vida conjugal e relacional entre amigos. Porque se a pessoa não tiver princípios, bases, valores, e é por isso que o Henrique diz muito bem que esta não é uma provisão, esta é uma missão. Que nós incutimos valores, incutimos disciplina, incutimos várias coisas ao mesmo tempo. E nessas coisas, ao mesmo tempo, nós estamos a formar o ser humano. Se isso não tiver bases para chegar à universidade, quando chegam à universidade chegam fracos, chegam com uma noção muito perdida, mas chegam com certezas e chegam automaticamente com imensas dúvidas, mas isso não lhes permite estar e segurar-se muito bem nas cadeiras, estou a falar assentos da própria universidade, tornam-se sentantes e não estudantes, porque há uma perda de valores
extremo, que é a dedicação aos estudos, a entrega aos estudos, o respeito aos professores, o respeito por si mesmo e o respeito pelos alunos, é um caso muito sério. Quer dizer que nós devemos repensar rapidamente o nosso ensino, a nossa forma de estar. Estou a falar como professores. Nós devemos repensar o nosso sistema de ensino, dividir as responsabilidades com os pais, porque neste momento há um aspecto fulcral, que é os pais delegam na televisão e delegam no iPad a educação e a companhia dos filhos. Depois delegam no professor a educação dos seus filhos. Os pais, alguns, nem todos, resolveram demitir-se do seu aspecto educatório. Isso é perverso para o sistema social. Isso não nos ajuda neste aspecto. Então, é necessário que nós façamos um replay, de analisar rapidamente para onde é que nós estamos a dirigir estes jovens. Precisamos preparar-nos? Precisamos. Precisamos ser melhores professores? Precisamos dominar as tecnologias, porque nós estamos no século XXI? Precisamos. Mas precisamos também discutir abertamente, sem apontar dedos aos outros, para onde é que vai essa educação. Irmã Francisca, como é que vê, portanto, a Escola Amor de Deus, que tem ensino básico e ensino secundário, infantil, o pré-escolar? O pré-escolar, sim, sim. É que dentro desse assunto, dentro dessa situação, nós temos feito, e acho que é o que devemos continuar a fazer, trabalhar a família. Educar a família, trazer a família para a escola, porque caso a Escola Amor de Deus tem saído para fora, sim, porque... tem ido à comunidade, é isso? Sim, ir à comunidade, conhecer os nossos alunos, conhecer os pais dos nossos alunos e fazer uma educação de família e com a família, porque sem a família nós não conseguiremos, nenhuma escola conseguirá fazer isto, e acabamos por cair naquilo que o Sr. Dr. Daniel Medina acabou de dizer, as certas doenças que estamos a ver nos professores, porque o professor trabalha com os alunos, trabalha com ele mesmo, trabalha com os colegas, trabalha com a família e o professor cuida a vida. E tem esse objetivo de cuidar a vida, e se isso não for um trabalho conjunto, ele acaba por se sentir um pouco frustrado. Mas não se deixará cair na totalidade, porque, como disse o Sr. Varela, que nós somos missionários. Os professores temos a consciência de que somos missionários, somos aqueles que levamos a boa nova do saber, e sentimos que estamos ao serviço e ao cuidado da vida. Estamos para servir gratuitamente, contribuindo para uma formação integral das novas gerações. E posso dizer, sempre esperar recompensa, porque se esperarmos recompensa, a recompensa foi o que acabámos de dizer. Saímos por aqui, ouvimos, olha professor, olha irmã, professor, olha, eu sou daquela escola, fui daquela escola. Então vimos que as escolas vão contribuindo para a formação do homem da nossa sociedade, do nosso país. Portanto, é essa parte de pensar, não só preocupar com o lado académico. Portanto, a irmã está a falar mais daquela formação integral. Mas eu acredito que muitas, se calhar uma grande parte da escola, não consegue ir às comunidades. Como é que a Escola Amor de Deus tem esta capacidade de ir ao encontro das famílias, de ir à comunidade? Como é que isso acontece? Nós fazemos reuniões periódicas. Chamamos os pais à escola. Quando os pais normalmente não vão. Um número muito reduzido. Muito reduzido. Então temos grupos de professores de acordo com as disciplinas. Então temos o grupo dos professores de educação moral e religiosa católica que vão os outros professores, acompanham-nos, mesmo no seu tempo livre, sabermos o que é que se está a passar com aquela família, com aquele aluno. Não significa que conseguimos 100% mas conseguimos alguma coisa. E que nos dá uma certa satisfação, porque os alunos... Tem dado resultado. É um trabalho muito difícil, mas dá resultado. Vamos paulatinamente,
muito devagarinho, muito. Então vamos tendo, vamos procurando, vamos acolhendo, vamos sabendo o que é que se passa, sem curiosidades, vamos buscar o aluno, vamos tentando buscar os pais, pelo menos conhecer e saber o porquê que o aluno, que o pai não aparece, que os pais não aparecem e se há situações O que é em que descobrem normalmente nos casos? Qual é o problema que normalmente faz com que os pais... Algumas vezes, ou a maior parte das vezes, é que os pais estão à procura do pão de cada dia. E então, e também confiam nas escolas, não só na nossa, mas assim, os alunos estão seguros, já sei que vão ali para a escola, e aí estão muito bem, nós vamos buscando o pão para os alunos. E que impacto é que isso tem tido na formação dos alunos? Claro que... E isto misturado com a era digital, que eu queria que até o Daniel aqui apontou. Portanto, a tecnologia entrou. E vai entrar, vamos continuar, não vamos fugir dela. Que tipo de impacto é que isso tem tido e como é que o professor tem feito para contornar este grande desafio? Eu sei que também a tecnologia entrou, há coisas positivas, mas também dentro da sala de aula o professor quase que tem que redefinir o seu papel dentro da sala de aula. Com a entrada do telemóvel, da internet, do computador. O professor tem que redefinir, o professor tem que entrar por ali e acompanhar o aluno e orientar o aluno na descoberta daqueles conteúdos que são para o seu bem e para o bem da humanidade. Saber mostrar ao aluno, o que eu dizia antes, o curador de conteúdos, para que o aluno não... Todos por onde ele entra, saber que nem tudo o que entra para os olhos, nem tudo o que brilha é ouro. Então, por isso, aí esse trabalho Na escola, do professor... amor de Deus, os alunos entram com os telemóveis nas salas de aula? Entram, mas sabem que durante as aulas os telemóveis têm que estar desligados. Depois têm as outras horas, intervalos para utilizarem, mas durante o intervalo. Depois têm todas, pronto, como as outras escolas, todas as tecnologias a dispor para utilizarem, mas procuramos fazer tudo. Eles também já vão estando sensibilizados na utilização dos telemóveis. Saber que vamos ter um tempo, um espaço, um local para a utilização dos telemóveis. Doutora Henrique, em relação a esta questão dos telemóveis e da tecnologia, concretamente no Liceu da Assomada ou no espaço onde trabalha, como é que o professor tem que contornar este... O professor tem que saber monitorar e controlar essas situações do uso do telemóvel, porque muitas vezes esse uso do telemóvel não é um uso benéfico para o próprio aluno. Então o professor tem que orientar, monitorar esse uso do telemóvel. E nada para já substitui a autoridade, a presença do professor em sala de aula. E temos que saber que a sala de aula, que o gabinete do professor, que é a escola, é um lugar muito sério. É um lugar tão sério que deve ser levado com a seriedade que isso exige. Porque é um lugar do estudo, da sabedoria, do conhecimento, do brotar das oportunidades, do livro, que deve ser a arma sempre do estudante para que ele possa alcançar a aprendizagem. E essa aprendizagem tem que ser uma aprendizagem decente, uma aprendizagem que transforma aquele indivíduo, transforma a sociedade e transforma o mundo como um todo, porque nós agora estamos na era global. Mas nós sabemos que isso normalmente não é linear. Há professores que não conseguem manter esta disciplina, este rigor dentro das salas de aula. Não? E o professor ele tem que ser multifacetado hoje, tem que ter esse desafio. Por exemplo, quando há, a lacuna trazida da educação de casa, ele tem que funcionar como o encarregado de educação, como um tutor. E às vezes o aluno chega desequilibrado para a sala de aula. Ele tem que funcionar tipo de um psicólogo. Chega, por exemplo, com uma arma para a sala de aula. Ali o professor tem que funcionar como que um policial. E só depois disso, às vezes não sobra tempo para ministrar a instrução, que é a tarefa do professor, que é a tarefa da escola, porque a escola dá instrução. A educação, quem deve dar é a família. O Liceu da Santa Catarina é um dos... Não sei quantos... É o maior. É o maior. Uhum. E como é que está organizado o Liceu para... E esta pergunta poderá também ir para os outros convidados.
para enfrentarem estes fatores todos que estão a desafiar o professor e a própria comunidade educativa, desde da violência dentro dos espaços escolares, a agressão, o uso de armas, o bullying, coisas novas, inclusive também o que a irmã já disse, a ausência da família, da figura paterna, tudo isso. O Liceu Amílcar Cabral em Santa Catarina tem desenvolvido algumas atividades junto com os encarregados de educação, junto com as comunidades, fazendo, por exemplo, algumas palestras, levando especialistas ali na escola, conversando com os alunos sobre temáticas diversas. E não é um liceu que é problemático, pese embora ser o maior liceu do país, mas nós não há registro de grandes não casos temos alarmantes. registros de casos alarmantes. É certo que pode acontecer uma ou outra situação, mas são situações que pontualmente são resolvidas, são equacionadas sem nenhum tipo de problema. As famílias participam? As famílias são chamadas a participar nos encontros, porque a escola organiza, por exemplo, por ciclos. Por exemplo, este sábado o encontro é com os encarregados de educação, por exemplo, do primeiro ciclo, o outro sábado do segundo e do terceiro ciclo. A escola tem cumprido o seu papel. Agora falta a família também cumprir o seu papel. É isso que eu queria tem que ser... perguntar, se é a Exato. prática da família participar é uma prática, a prática da família participar ou não, porque é recorrente as escolas estarem a queixar sempre de que a família não participa, mas no caso de Santa Catarina, acha que vocês estão satisfeitos com a participação da família? Satisfeitos nunca podemos estar, não é? Quanto mais, fica melhor, não é? Porque não há assim um índice de participação de 100%, isso é quase que é impossível. Mas na média podemos dar por satisfeitos, porque os diretores de turma organizam encontros pontuais com os encarregados de educação. Isso já simplifica a situação, porque ao invés de se reunir todos os encarregados de educação, que é extremamente difícil, pontualmente os diretores de turma têm realizado encontros com os encarregados de educação, efetuando depois relatórios que são entregues à direção da escola para saber como é que tem sido o acompanhamento de cada uma turma. Não é um liceu que registra assim, casos de violência lá dentro? Não é. Por isso é que eu estou a perguntar, não tem esse registro. porque é bom realçarmos também portanto, os bons exemplos de determinadas escolas e partilhar as boas práticas também, Exato. que é para podermos perceber. O Liceu Amílcar Cabral pode servir de referência como outros liceus, Sim. como sendo o maior do país. Sim. E com uma gestão que é capaz de dar resposta às demandas todas, quer com os alunos, quer com as famílias encarregadas de educação. Isso deve servir como referencial para as outras escolas secundárias. Em relação à taxa do abandono, a taxa do abandono também tem muito a ver com, de uma forma direta ou indireta, com o desempenho do professor, com a forma como o aluno, o professor cativa o aluno, ou estão de acordo com isso? E essa questão do professor cativar o aluno, nós podemos ver que existem 4 categorias de professores. O professor medíocre fala, o bom professor explica, o grande professor demonstra, o excelente professor inspira o aluno. Então, esses que inspiram os alunos, com a inspiração, é claro que o aluno não vai abandonar a escola. E creio que no nosso liceu nós temos professores O professor Henrique é um inspirador. que estão nessa categoria, e em Cabo Verde como num todo temos professores altamente preparados, altamente qualificados, e agora só faltam ter agora as condições e haver do outro lado da barricada essa vontade de assimilar os ensinamentos ministrados pelo professor. Daniel, como é que absorveste esta parte da inspiração? Professor inspirador. O professor tem que ser um inspirador, é um ator permanente, não deve levar os seus problemas para a escola, portanto tem que deixar os problemas à porta da escola, e neste caso tem que se transformar num inspirador. Mas veja também, há uma desinspiração também permanente nas escolas. Se nós olharmos para os séculos de educação, de transmissão de conhecimento, o cenário é igual. É o professor, agora não estamos num estrado em cima, mas é o professor e os alunos sentados à frente dele. Passaram-se 200, 300 anos ou mais
nós reproduzimos isso constantemente. É necessário termos outros modelos, é necessário conquistar, seduzir os alunos, porque os alunos já vêm mais preparados de casa, com novos conhecimentos. E o professor deve ser um gestor de conhecimentos, um orientador desses conhecimentos por causa das novas tecnologias. Se ele não conseguir fazer isso, ele não é um elemento inspirador, é desinspirador. Se ele não conhecer tudo o que anda à volta da sociedade para poder partilhar e orientar os seus alunos em qualquer área, não tem que ser só em sociologia, ele tem que perder tempo, ganhar alunos, transformando a sua vida em casa, lendo, perscrutando, investigando, para quando chegar junto dos alunos ter matéria para poder partilhar e os orientar. Enquanto isso não acontecer, as coisas não ficam bem. Nós sabemos que hoje temos alunos muito mais irrequietos, muito mais inquietos, mais irreverentes, e inclusive fala-se também que a tecnologia trouxe outras ansiedade. Trouxe ansiedades, trouxe angústias. Quando falas nesse modelo, quebrar esse modelo clássico, esse modelo tradicional que nós todos tanto vivenciamos e ainda estamos a vivenciar, o que é que queres dizer com isso? Estás a dizer as práticas pedagógicas, o formato da sala, a forma de estar o professor na sala? Tudo isso que está a dizer. São as práticas pedagógicas, é o formato da sala, é levar os alunos também para fora da sala, é trazer outras pessoas para dentro da sala. Vamos pensar que eu quero falar de sociologia da comunicação, eu tenho que chamar alguém da sociologia e eles vão gostar de ver outra pessoa. Eu quero falar de religião, eu chamo a irmã ou outra pessoa qualquer. Não tem que ser eu, o professor, sempre a fazer a mesma coisa. Então deverá haver uma interação entre sociedade, que nós passamos a vida a falar, a nossa universidade, a nossa escola, o nosso colégio tem interação com a sociedade, mas não há interação. Há uma pessoa de interação e nós precisamos dar a mão à palmatória. Essa dinâmica que estás a falar a nível da universidade acontece ou achas que não há condições? Não acontece desde o jardim. Você leva as crianças para passear só quando é de junho, quando é não sei o quê, ou uma outra data. Nós precisamos ser mais organizados, mais audazes, mais perspicazes para nós podermos conquistar a nova geração. Se nós continuarmos sentados no mesmo lugar, isso não vai acontecer e nós vamos ficar sempre a reclamar. Eles são irrequietos, eles são impacientes. Eles têm que ser irrequietos porque estar sentado, um jovem de 12, 14, 16 anos, estar sentado imensas horas, tem que ficar irrequieto. Então você tem que criar mecanismos pedagógicos, ou se então na universidade andragógicos, para conseguir cativar essa gente toda. Mas para isso é preciso que nós tenhamos coragem de dizer, vamos nos sentar e discutir e ver o que é que nós podemos melhorar. Mas para isso o professor tem que ser um professor reflexivo, um professor pronto a ouvir e a aprender, porque nós sabemos que o professor que quer ensinar tem que estar disposto a ser um aprendente permanente. E quanto mais formação nós fazemos... A formação é contínua. Contínua. E a nossa formação contínua tem que nos dar uma perspectiva também de humildade. Quanto mais eu subo na graduação dos cursos da formação, também eu tenho que subir 2 degraus na humildade, que é eu vou lidar com seres humanos em formação. E essa formação tem que saber que palavras utilizar, como estimular, como me rodear deles, porque, como dizia o nosso colega Varela, às vezes eles estão sensíveis e você tem que saber escolher as palavras para não magoar alguém. Ou então ele chega de casa com muitos problemas, então chega fragilizado. O professor tem que ser alguém que é capaz de olhar para o aluno e pensar, aquele aluno está frágil,
ele está um bocadinho desestabilizado. Hoje o mundo que é que está eu a posso pedir fazer? cada vez mais isso. Achas que as escolas têm feito isso de parar, em vez de estar sempre focado no lado académico, a despejar os... Há salas de aula, há professores que conseguem dizer, não, hoje vamos falar. Ou pelo menos a prática de dialogar antes de começarmos a aula. Em Cabo Verde, não. Não? Em Achas Cabo que Verde, não? Há Bom, países em que isso eu vou já provocar é a irmã feito. Francisca e o Varela, porque para saber o vosso nível de esforço nessa dinâmica de fazer melhor, porque eu estive a dar vista de olhos no site da Escola Amor de Deus e também no Miraflores, e a Somada não, mas estas duas escolas estão constantemente a publicar fotografias das atividades. Eu inclusive vi uma atividade, acho, da Amor de Deus, tipo de uma interação com a Universidade de Cabo Verde. Portanto, é um passo positivo. Por isso é que eu queria ouvir a irmã se realmente não estão com uma dinâmica diferente, ou pelo menos se há algum esforço neste sentido. Eu não sei se direi uma dinâmica diferente, mas vou dizer aquilo que é próprio nosso. Porque nós temos que acolher, mas é dizer mesmo a verdade, acolher o aluno, como disse o doutor Medina. Tu olhas nos olhos e dizes assim, aquele aluno precisa de um abraço, aquele aluno precisa de ser escutado. Ele não quer falar, mas tu te aproximas, por ser a tua aproximação. Então, nós temos a figura do coordenador, estou eu, estão os outros professores, eu neste momento estou na recuperação dos alunos com mais dificuldades de aprendizagem e com algumas retenções. Temos atendimento personalizado a esses alunos. São muitos? Alguns, não vou dizer que são muitos, mas poderiam ser menos. E níveis de classes diferentes? Sim. Desde o 7º até o 12º ano, e fazemos esse trabalho com esses alunos. Mais rapazes ou menos meninas? Há um equilíbrio? Há mais rapazes do que meninas. E nota-se, eu não vou dizer um desinteresse, mas quase que uma desmotivação mais na parte dos alunos do que das alunas, dos rapazes do que das meninas. Então nós tentamos, como dizia o nosso colega, ser esse inspirador, a fazer esse trabalho de uma parteira, procurar dar a luz, procurar que a luz do conhecimento venha, apareça, mas sem grande dor. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito gratificante. Que resultado tem tido a escola neste campo? Bastantes. Porque quando o aluno dá conta que estamos interessados por ele, que ele conta, que ele é importante para nós, que vamos à procura, vamos atrás dele, vai o professor, vai o diretor de turma, vão as irmãs, vão os outros professores e perguntam, ele não veio, porquê, o que aconteceu? Também somos uma escola apenas com 1.300 alunos. E a perguntar ao Dr. Varela, esta prática, se é possível, ele depois vai ter a oportunidade de dizer se é possível numa comunidade maior como a escola da Somada. Nós temos 1.300 alunos, desde a infantil até o 12º ano, temos espaços próprios para esse trabalho, os diretores de turma semanalmente atendem os pais, procuram, chamam e acabamos por criar esse espírito de família, e muitos dos nossos alunos que temos agora são filhos dos ex-alunos. E são tios, são primos, são familiares. Então já porque estamos ali onde estamos na Terra Branca, então os alunos vão vindo e assim já não estou a dizer, nem quero dizer que é um trabalho fácil e que já estamos a 100% não, mas vamos a caminho. E sentimos que o aluno fica todo feliz quando diz assim, hoje tu não estás bem. Como estás? Estou mais ou menos. Estás quê? Mais ou menos. Estás quê? Não estás bem, então vamos conversar. Queres conversar? Queres estar? O que é que tu precisas? Então o aluno começa a descair ali, então nós vamos e perguntamos o que ele quer. Se ele quer realmente dialogar, dialoga-se. Se não acolhemos-lo, estamos ao lado dele, é bastante bem dizer assim, olha, preciso estar sozinho. Então nós respeitamos, deixamos-lo sozinho. Mas depois ele já nos vai procurar.
mesmo que não nos diga, eu preciso de ti, mas já passa com o olhar, já dá um sinal, e diz assim, vamos até lá acima, assim, vamos dar uma volta até ali ao Salão Azul, vamos dar uma volta até a Roda Azul. Então já o aluno já vai e conseguimos ter esse encontro personalizado com o aluno e tentamos ali descobrir bastante a dificuldade, aquilo que está a dificultar a sua aprendizagem, todas as questões, e ele começa a sentir-se assim, bastante à vontade para, e digo, somos uma escola pequena, 1.300 alunos, e temos os professores já há bastante tempo, são sempre os mesmos professores, vão entrando novos. Família. Já uma família, não vou dizer quase, mas uma família. A família, amor de Deus. Então, todos se interessam para essa formação integrada, para esse equilíbrio. E procuramos essa interação, essa interdisciplinaridade. Embora não vou dizer que é 100%, mas nós tentamos, esforçamos. Doutora Neto Varela, é possível na universidade, é possível numa comunidade educativa com não sei quantos mil alunos, ver olhos nos olhos, atendimento personalizado? Muito difícil. Muito difícil. No entanto, eu queria pegar aqui num aspecto que é importante, sem fazer publicidade à Escola Amor de Deus, nem à Escola Miraflores, nem a Mirka Cabral, porque dou palestras em todas elas, mais na Miraflores e Amor de Deus, porque está mais próximo. No entanto, há um aspecto que caracteriza estas duas escolas. Há uma coisa que nós chamamos disciplina. Não sei se algumas pessoas... São escola onde os alunos não saem nos intervalos. Amor de Deus, ainda não sei se mantém essa disciplina. Há um aspecto que chama-se disciplina. Não organização. Disciplina, organização. Sim. Nós educamos com amor, mas qualquer tipo de educação tem o seu outro lado, que é a disciplina. E nessas escolas há disciplina. Pelo menos mostram disciplina, mostram organização. E os alunos sentem isso, e os pais sentem isso, e os pais participam disso. Quando nós começarmos a demonstrar e a trabalhar um pouco mais a disciplina, porque agora nós queremos dar só muito amor, porque ele é um príncipe, é uma princesa, ele tem direito a tudo, ele tem direito a reclamar tudo. Não, nós precisamos dar tudo, mas precisamos também dar tudo, que é disciplina, organização, é saber dizer não. E nós, em muitas escolas e em nossas casas, nós não estamos a saber dizer não, e isso está a prejudicar gravemente os alunos, provoca ansiedade, porque ele não sabe o que é frustração. E os alunos têm que aprender que a frustração existe, e a frustração os ajuda a crescer. E esse aspecto, estas duas escolas fazem-nas muito bem, e eu gostaria que outras escolas também copiassem esse modelo de disciplina e de organização. Doutor Henrique. A escola deve funcionar sempre como um lugar de inclusão, mas para que funcione como um local de inclusão, a primeira coisa que se tem que fazer é receber, é fazer o acolhimento. Fazer o acolhimento dos alunos que chegam com todo tipo de problemas, com dificuldades, fazer esse acolhimento. E numa escola 3 vezes maior do que a Escola Amor de Deus, como é que funciona? Fazer o acolhimento, dar a proteção para que o aluno sinta que está no lugar seguro, que está no lugar certo, que o espaço dele é ali na sala de aula, ali na escola, e depois dar algum incentivo, algum estímulo a esse aluno, incentivando-o, por exemplo, a fazer a leitura, a frequentar a biblioteca, a participar nos convívios da escola, a participar em eventos promovidos pela escola, atividades de cidadania, e com isso ele vai sentir-se integrado, incluído. Mas se você receber o aluno, acolhê-lo, sem lhe dar nenhuma proteção para se sentir seguro e sem lhe incentivar, sem lhe estimular a participar em nada, a primeira chance que aparecer, ele vai embora, porque vai sentir-se excluído, abandonado. E ali é que vai surgir a exclusão social. E os professores, muitas vezes, têm que interromper, parar o conteúdo académico para falar do aluno sobre questões, por exemplo, da cidadania, do dia a dia, da vivência, do saber estar, saber comportar-se na sociedade. Porque, afinal, ele faz a ponte de transição da família, escola, para a sociedade. E nós temos o dever de preparar bons cidadãos para a sociedade. Esta prática tem acontecido no Liceu da Somada. Uma coisa é ter que acontecer, uma coisa é acontecer. Tem sido possível porque, às vezes, no espaço maior e também salas superlotadas, os professores às vezes dizem que não é possível.
salas com um grande número de alunos. Qual é a vossa realidade? Vocês têm conseguido? Qual é o vosso nível de esforço, o nível de resultado neste sentido? Olha, nós temos tido um resultado que é razoável, porque isso também depende da habilidade, da força de vontade, do amor a essa causa de cada professor. Então tem aquele que é mais dedicado, que esforça-se mais em questões comportamentais, em questões da cidadania. Há outros que dedicam quase que exclusivamente aos assuntos, aos conteúdos científicos. Quem é o professor Henrique na aula? Às vezes tira uma parte da hora para dialogar com os alunos. Faço isso. Tem momentos, por exemplo, que eu interrompo a aula para falarmos do dia a dia, dos problemas que estão a acontecer no dia a dia e como equacioná-los, qual é o ponto de vista, o que é que se pode fazer para equacionar, por não estar sempre voltado para aquilo que é académico, porque às vezes isso acaba por estressar o próprio aluno. Ele quer saber, ele quer aprender para a vida. A escola deve preparar o indivíduo para a vida e não, por exemplo, exclusivamente para fazer prova. A prova tem limite de tempo para fazer. Começa no mês de setembro, lá para o mês de junho, julho, termina. Mas a vida do aluno continua. Então a escola tem que preparar o aluno para a vida. E essa preparação para a vida passa necessariamente por esses momentos que o professor deve parar, deve interromper os assuntos académicos para incutir esses valores da vida, porque a educação não é preparação para a vida, e sim é a própria vida. Em sendo a educação a própria vida, a vida tem uma dinâmica constante, dinâmica permanente. Então o aluno vai ter que ir vivendo e aprendendo o tempo todo, toda hora, em todas as lições, com todos os professores. Eu sei que ao longo destes anos também foram introduzidas algumas reformas curriculares e outro tipo de reformas. Como é que estas reformas públicas no setor da educação têm e que tipo de impacto é que têm tido também no professor? Desde, por exemplo, a introdução da disciplina da religião e moral, que na altura da assinatura da concordata e mesmo na implementação, por exemplo, nas escolas, tem surgido alguma polémica. Como é que isso tem funcionado nas escolas neste momento? Isso é saudável, porque a única característica permanente da sociedade é a mudança. Agora, o que muda, quem muda, porque muda, quando muda, eis a questão. Quem muda é o indivíduo, somos nós. Então nós temos que estar ligados ao tempo, à atualidade. E por isso que hoje fala-se muito em resiliência. Temos que nos adaptar aos novos tempos e às novas circunstâncias. Daí a introdução desses novos conteúdos, como por exemplo o ensino da religião e moral católica para esses novos tempos, com aquilo que a sociedade está a vivenciar, não é? Com situações problemáticas a nível social. Então é uma forma também de tentar preparar, tentar moldar os alunos para esses novos tempos que nós estamos a viver. É de saudar essas iniciativas que sempre são pela positiva, a bem do aluno, a bem da comunidade. E isso de adaptar, portanto, aos novos tempos, exigir que o professor também repense o seu papel, isso também requer uma formação. Falamos aqui da formação contínua dos professores. Isso tem acontecido na prática? Os professores têm tido a oportunidade e acesso à formação contínua para também poderem estarem aptos, isso no seu todo, dado não só a resposta académica, mas também essa tal outra resposta do lado humano. O Ministério, as próprias escolas têm procurado sempre alternativas. Formação dos professores dentro das próprias escolas e outros tipos de formação, sejam elas pedagógicas, sejam elas mesmo ligadas às próprias disciplinas, acontecem. No entanto, depende quase que exclusivamente da boa vontade do professor. O professor pode ir a uma formação e não tirar nenhum proveito. Ou um outro professor pode ir à mesma formação e tirar todo o proveito e transformar-se. Queres dizer que não há uma aposta clara de formação para docentes? Há aposta. Depende do professor. Porque há professor que quer, utilizando o termo do Varela, há professores que querem a mudança
E a mudança tem que começar dentro de nós. Então, se eu vou para uma formação, eu quero aprender, eu quero mudar a mim mesma, quero mudar esta pessoa, essa estrutura cognitiva e de interação, eu tenho que fazer um esforço. Se eu for para uma formação e ficar no meu telemóvel, ou então eu sair X vezes para fumar, ou então dizer sempre, esta formação é uma chatice, eu não estou a aprender nada. Claro que não vai levar nada para si e não tem nada a partilhar. Quer dizer que nós temos que enchermos-nos de coisas boas, enchermos de coisas transformadoras, ou até inspiradoras, voltando à inspiração. O professor tem o papel de transformar o homem, não é? E só assim, para essa transformação, nós temos que nos transformarmos a nós mesmos com alicerces sólidos, com metas muito bem definidas. Quando isso acontece, há transformação no professor, há transformação na escola, há transformação no aluno e há transformação na sociedade. Mas isso depende do professor. E o professor é um elemento-chave. Não tem que partir só das políticas do governo, não tem que partir só das políticas da própria escola, tem que partir do professor mesmo, porque o professor é autónomo, mesmo sendo dependente da escola e do sistema, é autónomo e ele vai se entregar com mais ou menos amor, com mais ou menos fidelidade à escola, com mais ou menos disciplina e organização. Ou então é simplesmente um passageiro que está lá a dar aulas, que nós chamamos os auleiros. O auleiro está lá para marcar o ponto, mas há aquele que é transformador, que está lá permanentemente. A nível da universidade, Daniel, que tipo de problema, o desafio maior é que o professor tem enfrentado nos espaços universitários, desde impulsionar o pensamento crítico no aluno e... Isso é lento sempre. Isso é lento porque quando o aluno chega até nós, ele chega com uma percepção de continuidade do 12º. Então, ele pensa que está no 13º e vai passar para o 14º. E aí ele fica, às vezes, assustado, porque é um mecanismo totalmente diferente, um formato diferente, em que ele tem que se tornar um ser pensante, dialogante e crítico. E aí ele ou se torna um estudante estudioso, ou então, logo nos primeiros tempos, ele acabrunha-se, entra em depressão. São realidades que causam frustrações também nos professores. Muita frustração, porque nós ficamos a olhar para eles ficam estáticos. Você pensa, mas como é que eu posso ajudar? Você pergunta, quer fazer alguma pergunta? Quer que eu ajude? E muitas vezes isso não acontece porque ele está cheio de medo, está assustado. Porquê? Porque acha que isto tem a ver com a ligeireza do ensino no último ano? O que é que isso poderá estar por trás de tudo isso? Eu dou uma resposta sem responder à sua pergunta. É, um aluno que vai estudar no estrangeiro, Rússia, França ou qualquer outro, você tem que preparar aquele aluno para aquele país. Você tem que dizer que roupas é que veste, vai dizer quais as exigências de lá. Então, quando você, antes de mandar um aluno para a universidade, você tem que preparar aquele aluno, que ele vai encontrar um sistema totalmente diferente, os sustos são maiores, a exigência é muito maior, ele tem que estar preparado. Mas nós não preparamos os nossos alunos para a universidade. Quando dizes nós, para as universidades em Cabo Verde? Sim. Nós não preparamos nem para aqui nem para fora. Quer dizer que e todos nós já sentimos isso. Sim. Eu fui estudar lá fora, eu não tinha sido preparado. Sim. Então, nós precisamos pais, outra vez pais, família e educadores, orientadores, psicólogos, sociólogos, todos juntos ajudarmos essa nova gente, essa geração a enquadrar-se, a ficar mais inclusiva para poder dar uma resposta e serem depois bons cidadãos como seres humanos e como profissionais. Não formar só profissionais. Nós temos que formar muito antes seres humanos, que é fundamental, porque senão a nossa sociedade já estamos a ter problemas, vamos ter mais ainda. Esperemos. O meu discurso não é fatalista nem negativista, mas é um discurso preocupante. E antes de passar para a irmã, como é que vês a irmã Foucault aqui
num ponto que também podemos pegar, que é no universo de alunos que ficam, que têm menos sucesso, estão mais rapazes. E quase que é generalizado essa crise dos rapazes ficarem para trás. Tens alguma leitura, alguma análise deste fenómeno? Há leituras feitas noutros países, por exemplo, a Islândia, a Noruega, que diz que os modelos de ensino para rapazes estão desadequados. O rapaz tem menos capacidade auditiva de apreensão. Ele tem as parietais da linguagem menos desenvolvidas. Até há escolas no estrangeiro que dizem que as crianças, ou os rapazes, deviam entrar um ano depois, por causa do desenvolvimento da linguagem. Se você falar demasiado com o rapaz, ele perde a capacidade de absorção. Ele precisa de coisas mais práticas, ele precisa de outro dinamismo. Enquanto as mulheres, como têm duas parietais da linguagem interligadas, elas fixam mais, apreendem mais, assimilam mais e cria frustração nos rapazes. Nós precisamos compreender como é que funciona o aspecto cognitivo dos rapazes e o aspecto cognitivo das meninas. Nós dizemos, não, somos todos iguais. Nós não somos iguais. Nós sabemos que nós somos complementares e que nós temos diferenças. Talvez é necessário nós estudarmos aquilo que os outros já estão a estudar e pensar o que é que eu posso fazer em relação aos rapazes para os estimular. Irmã Francisca, em relação a esta questão, é desafiante para os professores hoje lidar com os rapazes? É desafiante para os professores, mas não é uma batalha que está perdida, porque temos que ir avançando, temos que mostrar essa questão de uma formação atualizada, de ver realmente o que é necessário, o que é que o rapaz necessita e o que é, ver a diferença, o que é que eles precisam. São trabalhos de campo, são trabalhos de grupo, e se fazem esse trabalho de grupo, fazem trabalho de campo, dá para aí mesmo aprenderem o respeito um pelo outro, a pontualidade, porque se eu sei que o professor está à minha espera, o meu colega está à minha espera, o meu colega está à minha espera, então ter essa metodologia ativa, interativa, que leva o aluno a interessar-se, a não desinteressar, a saber que eu tenho algo a fazer, mas algo que necessita. Eu vou necessitar disto, vou necessitar daquilo. Então, dar este apoio e tentar falar ao aluno no coração, a partir do coração. Chegar à cabeça e não deixar o aluno só ali. Não, temos que acompanhar, porque se ele sentir uma alavanca atrás, ele vai embora com as devidas diferenças, como já foram aqui salientadas. Como é que a escola tem lecionado a disciplina religião moral, que não é catequese, é uma coisa totalmente diferente? Não é catequese, e nós, por incrível que pareça, há 22 anos que a escola está a funcionar, nós lecionamos essa disciplina. Muito antes da assinatura da concordata. Muito antes da assinatura da concordata, porque a nossa escola tinha que funcionar por aí, porque essa disciplina que leva a uma visão global do homem, e tudo isto nós tínhamos que pôr já a funcionar antes de, em interação, em interdisciplinar com outras disciplinas, nós já fomos fomos lecionando essa disciplina. Dar esta disciplina implica pensar no perfil e na formação do professor? Sim, sim, porque tem que ser um professor que seja empático, digamos assim. Um professor que é capaz, se podemos dizer assim, de entrar na pele do aluno. É um professor que deve saber falar ao coração. É um professor que deve ser um investigador. É um professor humano. Não é por acaso que nós ouvimos que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um professor que tem que ser coerente, humilde, generoso, prudente, amável, compreensivo, responsável e também um professor pontual. A pontualidade que leva a respeitar o outro,
a valorizar o outro, a saber que eu necessito do outro para viver. Eu não posso viver isolado, não ser um ser isolado. Então, para valorizar a vida e saber que nós estamos aqui de passagem, é necessário que haja esses valores unidos para que possamos caminhar juntos, unidos, não ovelhas, cada um com a sua personalidade, saber por que caminha e por que caminha por aqui e para onde vamos. Caminhamos por aqui porque é por aqui que devemos ir, é por aqui que reside a nossa felicidade, a tua felicidade, a minha e a nossa felicidade do nosso mundo. E antes de falar com o Dr. Henrique sobre o perfil do professor, como é que a Escola Amor de Deus tem contornado o problema da violência, muitas vezes que sai da sociedade e entra na escola? As agressões, ambientes. Nós sabemos que a escola é uma instituição que também ensina boa convivência, relacionamento saudável. Isto também é mais um desafio grande que tem sido para o professor, porque hoje nós trabalhamos muito a questão das boas maneiras da convivência. E os nossos alunos, por exemplo, sabem que, mesmo não tendo aulas, que poucas vezes estão sem aulas, terão que permanecer no recinto escolar. E dentro do recinto escolar, estando eles ali, há sempre alguém, uma vez ou outra, não, mas há sempre alguém que orienta aquele momento de intervalo, aquele momento livre, com jogos, com palestras, com encontros, com brincadeiras, mesmo com os pequenos. E depois, como são os três níveis juntos, os grandes tentam conviver com os pequenos também com os grandes, como lá estão os irmãos, estão os primos, então essas boas maneiras, essa questão do respeito pelo outro, essa questão de saber que a escola é nossa, temos que a preservar. Tu és meu irmão, eu sou teu irmão, vamos conviver como irmãos, vamos lutar, digamos assim, pela paz, pela convivência, sermos diferentes. Isso significa que nas folgas estão dentro do recinto a fazer um outro tipo de exercício. Sim, estão dentro e não vão para casa. Doutora Varela, e por que é que as escolas públicas não, como é que eu ia dizer, não praticam, não fazem esta prática? E eu sei que as escolas católicas, as escolas de Amor de Deus e Miraflores, os alunos permanecem nos intervalos, mas já outras escolas, por exemplo, o Liceu Domingos Ramos e outros liceus, parece que é impossível. Não conseguem ficar com os alunos durante os intervalos nos recintos. E é essa saída que tem provocado muita coisa fora da escola. É que isso depende da filosofia de cada escola. Portanto, tem escola que tem essa política de deixar o aluno sair nos intervalos, e tem escolas outras que têm a política de deixar o aluno ali dentro. Acha que é uma boa política? Isso depende da forma como isso é gerenciado, não é? Porque o aluno ele tem que aprender a conviver na diversidade, junto com os outros. E quando há a violência ali na escola, eu diria que a violência não é da escola, a violência vem de fora. Vem, por exemplo, do ambiente familiar, da comunidade, em que o indivíduo não é corrigido, não recebe um acompanhamento, um aconselhamento, e aquilo acaba por gerar essa violência estando ali na escola. E a educação é um ato de amor. E quem ama cuida do outro, quem ama corrige o outro, quem ama acompanha o outro, aconselha o outro, está sempre perto. E o desafio do professor para consertar tudo isso aqui é um desafio da ética, que todos os professores devem passar a ministrar essa disciplina, incutindo no aluno que ele tem que aprender a conviver com gente de género diferente, ou seja, assimilando a equidade, tem que ter a tolerância para com o diferente, tem que ter a integridade, desenvolver a verticalidade e a honestidade, assimilar a cordialidade e amar. E quem ama faz tudo isso. Quem ama trata todos com equidade, tem a tolerância, tem a integridade e tem a cordialidade. É esse o desafio que nós temos pela frente, porque hoje há muita violência baseada no género. Mas se o aluno aprender a conviver na diversidade, aprender a ter o sentido da equidade, não vai praticar a violência baseada no género. Quando há muita intolerância
muito desrespeito para com a diferença, se ele assimilar a tolerância por parte do professor, vai ser um indivíduo calmo, um indivíduo Falou manso. aqui que o professor tinha dito que o professor é uma missão, ser professor é uma missão, outros dizem que é dom, é vocação. Isso para além de conhecimento e saber, não é? Mas qualquer um pode ser professor. Como é que vê hoje a entrada da pessoa que vai ser professor, o perfil do professor? Há a possibilidade de se fazer a triagem ou qualquer um pode ser professor? Se costuma dizer na classe Isso docente... é visto já na formação pedagógica? É quase que é uma classe em que muita gente consegue entrar, não é? É quase o serviço militar, quase no exército, não é? Em que todo mundo entra, não é? Mas nem todo mundo tem essa vocação, tem esse espírito de missão e de entrega à causa. Porque costuma-se dizer que muitos são porque estão, mas não estão porque são. Ou seja, não têm essa missão, não é? Não têm essa fé, essa vocação, essa entrega. Daí que deve-se fazer mais cuidado, deve-se ter mais cuidado na seleção de professores, porque o professor vai lidar com uma coisa muito séria, vai lidar com a inteligência, com o homem, com o ser humano. E esse ser humano tem que ter gente com personalidade própria, com personalidade trabalhada, com uma boa preparação para conduzir esse ser humano. Faltam-nos poucos minutos, vamos só falar rapidamente do impacto da pandemia, esta fase pós-pandemia. Nós sabemos que o isolamento social, portanto, teve algum impacto no estado emocional de todos, e a escola, portanto, não ficou imune, os professores também não. Daniel, achas que ainda sente-se esse impacto nesta fase pós-pandemia? O estado emocional do professor, hoje, como é que é? É ligeiramente diferente. Nós já estamos a readaptar-nos novamente depois desse impacto da pandemia. Nós temos, no entanto, alguma precaução em falar disso, porque nós temos medo que isso volte a acontecer. Aquele isolamento foi castrador, foi um desastre. Ninguém quer nem pensar. Ninguém quer pensar nisso. E, de qualquer maneira, ajudou algumas pessoas a desenvolverem alguns aspectos relacionais, aprenderam uns a serem mais tolerantes, outros a ter autoconhecimento para poderem lidar com o outro. Outros desenvolveram alguns aspectos que não eram escritores, passaram a escrever, outros tornaram-se pintores e outros desenvolveram a parte tecnológica, porque tiveram que aprender a utilizar as novas tecnologias. Todas essas partes são profícuas no ambiente humano da nossa maturação. Há um aspecto que é a geração que nós chamamos de geração Z e geração Alfa. Essas gerações desenvolveram essa parte tecnológica bastante em casa durante esse tempo. Nós precisamos fazer uma aprendizagem, uma nova aprendizagem sobre novas tecnologias para podermos acompanhar toda essa evolução nesse aspecto, se houver uma nova pandemia ou não. Mas veja, as pandemias têm alguma razão de ser e trouxeram-nos ensinamentos. Será que nós aprendemos alguma coisa com as pandemias? O que é que aprendemos? A escola aprendeu, os professores aprenderam. Sim, mas nós, como seres humanos, deveríamos ter parado para pensar o que é que eu aprendi. Só que nós temos um problema, Maria de Jesus, as coisas acabam de passar, esquecemos-nos. Não, já passou, mas tirar a ilação, o que é que eu aprendi em relação ao outro? O que é que eu poderia ter feito de melhor? O que é que me tornou um homem melhor ou pior? Isso é necessário fazer uma paragem. Só que nós andamos contra o tempo. Nada nos chega, nós não temos tempo para os nossos filhos, nós não temos tempo para o nosso cônjuge, nós não temos tempo para ir à igreja, nós não temos tempo para falar com ninguém. Temos pressa de tudo. Mas quando alguém morre,
Temos tempo. Temos tempo. Quer dizer, valorizamos a morte, em vez de valorizarmos a vida que nós temos e que nos é dada de presente todos os dias. Esse aspecto é necessário fazer uma reflexão. E o professor reflexivo torna-se naturalmente um ser muito melhor, um ser que é capaz de dar amor e que, mesmo perante pandemias, está lá com amor, está a falar com os alunos, está a falar com todos e está a transmitir boas sensações, boas energias. Se vier uma nova pandemia, teremos que estar preparados com muito amor, novas tecnologias e novas reaprendizagens. Irmã, nesta fase pós-pandemia, os professores estão mais reflexivos? Eu acho que neste momento só teria que acrescentar algo, concordar e dizer que é necessário darmos tempo ao tempo para uma nova ordem e organização. E estarmos precavidos, saber que nós não estamos aqui definitivos. Para aparecer a pandemia, pode aparecer algo. E sabermos que a vida, como acabou de dizer o Sr. Daniel, é um presente. É um presente que nos é dado. E sabemos que a história é um passado. E o futuro é um mistério. Portanto, há que organizar e juntar todas essas variáveis para uma boa organização do nosso tempo e a organização da própria vida humana e do próprio cuidado da vida humana. A pandemia nos fez parar para fazermos uma introspeção e, afinal de contas, verificarmos que nós temos valores nobres que podemos continuar a cultivar no dia a dia, no pós-pandemia, tipo a solidariedade, a tolerância, a humildade, a responsabilidade. E essa pandemia deve servir-nos de exemplo, de referência. Não para ficarmos presos, porque, como se costuma dizer, o passado não é um lugar de residência, mas sim de referência. A referência para positiva, a referência para melhor, a referência que nos leva à mudança, à transformação, que é o que nós queremos, tudo pela positiva, nesta nossa sociedade. Então, eu agradeço aqui a vossa participação. Já estamos no fim do nosso programa. Conto tê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigada, boa noite. E terminamos assim mais um programa em debate. E ficou também aqui explanado que o mundo contemporâneo, portanto, atravessa enormes mudanças nos mais diversos níveis. E é preciso também repensar, portanto, redefinir o papel do professor perante os novos desafios desta sociedade contemporânea. E foi assim mais um debate. Eu desejo-lhe continuação de uma boa noite.